Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para todo sempre, né, irmãos? Nós damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito, né, por nós. Aleluia. Por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia, né? Por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E meus queridos e meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus bendito e santo esteja em nossas vidas, né? Aleluia. Que nós sejamos alcançados sempre por esta graça, né? Aleluia. Glória a Deus. E para nós tem que ser alegria. Nós temos que ter alegria em servir a Deus, em louvar a Deus, em prestar culto a esse Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Assim como nós necessitamos do alimento para que nós venhamos manter esse corpo aqui de pé, da mesma maneira nós precisamos do alimento da palavra para que a nossa alma possa ser vivificada cada dia, né? Nós vamos receber essa vida eterna, essa vida que nunca começou e nunca termina, né? E nós não entendíamos estas coisas, nós não sabíamos nada destas coisas, mas hoje, pela mensagem enviada nesse dia, nesses últimos dias, né, nós temos aprendido com esta mensagem estas coisas. Porque é o próprio Deus vindo, né? É o próprio Deus estando aqui, presente entre nós e nos ensinando, nos guiando, né? Todas estas verdades, todas elas. E por isso nós devemos nos alegrar, porque há um Deus, não houve, há um Deus nos céus, né? Há um Deus presente em todas as dimensões ao mesmo tempo, porque o nosso Deus é infinito. E esse Deus que é tão grande, tão poderoso, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, ele olhou para nós aqui e nos amou de uma maneira tão maravilhosa, ao ponto de enviar o seu próprio Filho, para que por meio desse Filho nós viéssemos ver o parecer de Deus e ouvir a voz deste Deus, porque nós não poderíamos ouvir esta voz e nem ver esse parecer, a menos que esse Filho tivesse vindo, né? E como Paulo falou lá em Filipenses, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele estava na forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mesmo ele estando naquela mesma forma, na forma de Deus, mas ele não quis usurpar, né? Ele não veio aqui e disse assim, eu sou o próprio Deus. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o enviado de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Então esse Filho que estava na forma de Deus vai se esvaziar
abrir mão da sua glória ali junto ao Pai, vir até nós, até aqui, esta terra de pecado, e ele vai assumir um corpo de carne, né? Ele vai se fazer carne, né? Se encarnar em um corpo humano e vai andar entre os homens, comer com os homens, falar com os homens. Meus irmãos, e para que tudo isso? Para nos trazer o ensino, para nos trazer a verdade, para nos trazer, mostrar o caminho para nós. E ele diz que aquele que vai até ele, de maneira nenhuma, ele lança fora, né? Mas para que nós cheguemos até Cristo, nós temos que ser levados, né? Nós temos que ser levados. E somente quem pode nos conduzir a Cristo é o Espírito Santo, né? É Deus mesmo nos conduzindo até esse Filho, porque é nesse Filho que está a vida, é nesse Filho que nós recebemos todos os benefícios necessários para que a gente possa ter uma vida, uma vida abundante, né? E quando eu falo de abundância, eu não estou falando em termos materiais, eu estou falando em abundar em graça, né? Em conhecimento de Deus mesmo, né? Tendo uma experiência com esse Deus, uma experiência vivificadora, porque nós precisamos ter essa experiência, né? Essa experiência vivificadora. Glória a Deus. Houve aqui um pause aqui no áudio. E agora que eu notei aqui, provavelmente vai cortar alguma coisa aí, mas a gente não vai anular o áudio, não. Vamos prosseguir, né? E nós tomamos aqui uma escritura em João capítulo 3, versículo 27, que diz: João respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Viu, meus irmãos? Nós não podemos receber nada a menos que do céu nos seja dada, né? Nós somos salvos, mas nós recebemos essa salvação porque foi dada do céu. Deus nos ofereceu salvação, né? E nós recebemos esta salvação quando a gente crer. Quando nós cremos no enviado de Deus, no representante de Deus aqui nesta terra. Porque era o que Jesus é o representante de Deus, né? Aqui, ele esteve aqui para representar Deus para nós, para que a gente tivesse uma ideia o que realmente esse Deus é. E como o profeta de Deus dessa era nos ensinou, nós conhecemos a Deus pelas obras que ele faz, né? Pelas suas obras, por tudo que Deus faz, né? Quando Jesus até questionou os religiosos naquela época, quando eles não estavam crendo em Jesus, não queriam aceitar, né, o que Jesus estava dizendo, e Jesus disse: bom, se vocês não querem crer no que eu estou dizendo, creiam pelo menos nas obras que estão sendo realizadas, que estão sendo feitas, porque essas obras não sou eu, é
é meu Pai que está em mim, que está fazendo todas estas coisas. Viu? Então nós não podemos receber benefício algum concernente à salvação, cura ou qualquer uma outra coisa, a menos que do céu não seja dada. Até a chuva que cai é porque Deus está nos dando a chuva e ela vem do céu. Irmão Francisco? Tudo, toda a provisão necessária que cada pessoa obtém aqui é dada do céu. É Deus que está dando às pessoas. Ainda que essas pessoas não reconheçam estas coisas, né? Mas tudo isto é Deus provendo, suprindo a necessidade das pessoas. Ainda que as pessoas ignorem Deus, como nós sabemos que até mesmo há aqueles que não creem em Deus. Há aqueles que decidiram virar as costas para Deus e adorar a Satanás. Não é isso, irmão Francisco? Não é isso? Então, eu digo para os amados irmãos, nesta noite, como João aqui nos está nos expondo aqui, nos mostrando, porque aqui houve uma questão ali entre os discípulos, né? Entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E esses discípulos, e eles vieram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, e aqui eles estão falando justamente de Jesus, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele diz: ele o batizando, e todos vão ter com ele. E João, prontamente aqui, fala estas palavras dizendo: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. A comissão que João recebeu para estar aqui, para ser o precursor de Cristo, foi uma comissão dada por Deus. Ele recebeu isto do céu. Viu, irmãos? Ele recebeu isto do céu. Foi dado por Deus. Deus já tinha ordenado isto, já tinha determinado isto, de que João seria o precursor, seria a voz que clama no deserto, seria aquele que iria introduzir Cristo, viu? E João aqui vê que o seu ministério aqui foi antes dele ser preso, né? Antes dele ser lançado na prisão. João aqui já está concluindo o seu ministério. O que estava determinado para ele fazer, ele já tinha feito. Ele está concluindo o seu ministério e ele até vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Né? E ele vai até citar, dizer também, que aquele que veio do céu é sobre todos. Fala coisas do céu. E o que é da terra, fala das coisas da terra. Então João aqui diz aos seus discípulos que, e isso tem que ser um entendimento que precisa infiltrar em nós, a gente precisa reconhecer isto, de que nós não temos capacidade de coisa alguma. Toda a nossa capacidade, ela vem de Deus. É Deus que nos dá essas habilidades. Até mesmo os dons que as pessoas têm hoje, e elas usam de uma maneira errada, mas elas receberam isto de Deus. Elas nasceram com isto. Né? Então, e João diz aqui, ele diz ainda, vós mesmo sois testemunha de que disse eu não sou Cristo.
sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. Então João está dizendo, olha, está encerrado para mim. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Agora ele importa que ele cresça, que eu diminua. Agora João, até mesmo, vai ser lançado em um calabouço, em uma prisão, e vai ter a sua cabeça cortada, decapitada. Mas ele está dizendo, olha, o que tem o esposo é o que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo que assiste, que vê ali o esposo com a esposa, ele se alegra. Ele fica feliz. Né? E se nós entendêssemos isso aqui mais profundamente, né? E a gente vai ver quando o Senhor Jesus ele diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E agora Jesus está iniciando ali o seu ministério depois do batismo no Rio Jordão, né? E muitas pessoas agora vão vir até o Senhor Jesus, porque Deus vai estar operando as suas obras, né? Deus está vindo com o ensino, com a palavra para as pessoas, até o momento em que o Senhor Jesus também vai chegar a um ponto quando as pessoas irão rejeitar a sua palavra, a sua mensagem, aquilo que ele estava dizendo, vão rejeitar. Quando ele diz, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão vida. Né? E ali naquele momento as pessoas acharam duro o discurso de Jesus e vão abandonar Jesus. Né? Então, eu sempre digo que a popularidade das pessoas, ela vai até um certo ponto, né? Até um certo ponto. Quando ela não consegue ir mais adiante, né? Elas ficam naquilo que elas acham que é favorável a elas, né? Muita gente quer o status, quer a fama, né? Mas a gente observa que a maior glória não é o que um homem recebe aqui. Não é o que um homem obtém aqui. Não é. Né? Não é. A maior glória que um homem e uma mulher pode receber é a vida eterna, é Deus na pessoa. E alguém que recebe Deus e alguém que se entrega a Deus será rejeitado pelas pessoas. Porque nós vemos isto na Bíblia, nós vemos isto na palavra de Deus. E por quê? Porque uma pessoa que tem Deus, ele não está preocupado em agradar as pessoas. Ele não está preocupado em agradar aqueles que estão em torno de si. Ele está preocupado em agradar a Deus. Ele não quer a avaliação das pessoas. Ele quer a avaliação de Deus. Viu? Você acha que João estava preocupado com status, com fama, com isso, com aquilo? Não, João estava preocupado com nada disso.
João foi um homem tão simples que até mesmo se vestia de vestes, de peles. Se vestia de peles. Né? O lugar onde João pregava era na beira de um rio. Viu? E João não procurou as grandes denominações do dia. Não. Ele foi para um lugar bem simples. Né? Mas quando a gente tem Deus, quando um homem tem Deus, ele vai ser um homem diferente, contrário a tudo aquilo que as pessoas estão pensando hoje. Porque as pessoas sempre se alinham, querem se alinhar com as atualizações de hoje. Eu fico imaginando aqui como um aparelho celular. Ele tem uma tecnologia nele chamada de soft, né? Soft. E isso tem que se atualizar de vez em quando. É atualizado. O celular vai sendo atualizado. Né? Vai vindo uma versão mais atual, né? Então as pessoas hoje, eu comparo as pessoas hoje com um aparelho de celular. São pessoas sofetizadas. Essa palavra acho que não existe no dicionário. Aqui eu tô criando aqui isso aqui. Eu não sei se existe essa palavra, sofetizada, né, irmão? Os irmãos estão entendendo, né? Sofetizadas, porque elas querem sempre estar se atualizadas com as coisas que o mundo está mostrando. Vê as igrejas hoje. Elas estão copiando uma a outra, né? Elas copiam uma a outra. Uma copia a outra. Você observa que há muitos anos atrás, dentro das igrejas pentecostais, como a igreja Assembleia de Deus, não havia coreografia, né? Não existia. Eu acho que não existia. Existia, irmã? Muitos anos atrás, a irmã lembra e disse que não, que a irmã já conhece, sabia disso, e ela está dizendo que não havia. E não havia. Mas outras igrejas foram criando isto, as igrejas mais modernas, e aí as outras foram copiando o modelo uma da outra. Olha só. Elas copiam, as igrejas copiam o modelo uma da outra, as pessoas copiam o modelo uma da outra, mas eles não querem basear as suas vidas na palavra, eles não querem refletir a palavra, eles não querem copiar e imitar a palavra. Você entende, irmão? Então, por isso que a nossa capacidade, a capacidade que vem de Deus, a capacidade que é dada por Deus, nos leva a copiar o modelo da palavra. Porque se Deus nos dá uma capacidade, é porque Ele mesmo está vindo em nós, a sua presença em nós vai corrigir os erros e as falhas em nossas vidas, né? E nós vamos tomar esse modelo para a nossa vida. Então, João, eu até fugi um pouco aqui do assunto, mas às vezes a gente é levado a trazer estas coisas porque isso é importante para nós, né? Isso é importante. Então João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Aí nós vamos lá para Coríntios, para 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo 7, onde diz assim, glória a Deus, 4, capítulo 7, diz assim: porque quem te diferença? Uma pergunta.
E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Então, Paulo, ele pôs a igreja em Corinto em ordem. Quando ele chegou ali, ouviu a respeito da igreja de Corinto, a igreja estava uma bagunça, né? Muitas pessoas estavam usando os dons em benefício próprio, né? Em benefício próprio. Estavam se promovendo a si mesmo. Então Paulo faz uma pergunta: quem te diferencia? Quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? Então, olha, Paulo diz assim: se vocês têm alguma coisa, vocês têm porque vocês receberam. E se vocês receberam, porque veio de alguém. Veio de alguém. Aí João diz aqui: ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Aí Paulo diz assim: quem te diferença? E que tens tu? Se tu tens alguma coisa, e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houveres recebido? Você entendeu, meu professor? Não há pessoas assim mesmo. Pessoas que têm uma coisinha, ele já se acha melhor do que o outro. Ele já se acha superior do que o outro. Ele se acha já mais capaz do que o outro. Né? Mas tudo que Deus dá para a noiva, tudo que Deus dá para nós, é para auxiliarmos uns aos outros, para nos ajudar uns aos outros. Eu não posso me gloriar por estar aqui à frente desse trabalho e pensar que eu sou superior a vocês, ou maior que vocês, ou melhor que vocês. Eu não sou. Eu estou aqui. Se Deus tem me dado, se eu tenho esse ofício, eu recebi de Deus. E esse ofício tem que ser usado para a glória de Deus. Se é Deus que está operando através desse ofício, tem que ser Ele que vai ser glorificado. Não é o irmão Nonato, não é nenhum de nós. Isso tem que ser direcionado unicamente e exclusivamente para o reino de Deus. Porque nós somos um corpo, e esse corpo, um corpo sempre trabalha em conjunto. Né, meu professor? Nós temos braços, pés, pernas, né? E os membros que a gente acha menos importante em nós, mas eles servem, né? Eles servem. Eu me lembro que eu tive um acidente de moto um tempo atrás, muitos anos atrás, e esse dedo aqui quebrou, esse polegar aqui ele é quebrado, eu não tenho força com ele. Né? Geralmente quando eu vou segurar a mão, alguma coisa na mão, ele não apoia muito. Ele fez falta para a mão. Né? Ele está aqui, mas ele não dá tanta assistência mais para a mão como antes, quando ele estava bom. E eu digo para vocês que um membro doente no corpo de Cristo, ele não vai auxiliar em nada, porque está doente. E nós ficamos doentes quando nós recusamos a ouvir e atender aquilo que Deus diz para nós. Né? Talvez aqueles discípulos levaram aquilo para João
E queriam até ouvir de João alguma coisa diferente, contrária. Mas João sabia a posição dele, sabia o lugar dele, sabia o momento dele, a hora dele. E ele sabia também que estava terminando, que estava chegando no fim. Né, meu Francisco? Vai ter o dia que eu irei fechar a minha Bíblia pela última vez. Vai ter o dia que nós iremos louvar o último hino. Vai ter o dia que nós iremos fazer a última oração. Meus irmãos, vai ter o dia. Vai ter o dia. Mas nós devemos, quando chegar esse dia, essa hora, nós devemos tomar o exemplo de Paulo. Combati o bom combate. Né, meu Francisco? Combati o bom combate. Acabei a minha carreira, mas a minha fé está guardada. Eu não me sinto em falta. Né? Paulo pode dizer isto. Né? Porque uma pessoa que é redimida pelo sangue, que é purificada por esse sangue, ela não tem falta, né? Deus olha para nós quando nós recebemos esse sacrifício de Cristo e cremos nesse sacrifício. Ele olha para nós e nos vê como se nós nunca tivéssemos cometido nenhuma falha. Viu, irmão Francisco? Isso é maravilhoso, né? Deus olhar para nós, saber que Deus olha para nós e dizer, não, meu filho ele é perfeito. Porque ele tem um sacrifício perfeito. Ainda que o homem olhe para mim, para nós, diga, Pai Francisco tem muita falha, Ana tem muita falha, Nonato tem muita falha. Né? Mas isso é o nosso olhar humano. Mas quando Deus olha para nós, ele diz, ele é perfeito. Eu aperfeiçoei ele. Né? Então, Paulo aqui, ele fala isso aos irmãos, e até no versículo 8 ele diz assim também, ele diz, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, prover a Deus reinastes, para que também nós reinemos convosco. Né? Paulo aqui foi até assim um pouco, né? Ele trouxe assim uma palavra assim, num tom, que os irmãos também até pararam assim, rapaz, nós já estamos reinando? Né? Nós já estamos reinando? Nós já estamos reinando? E a gente entra nessas bobagens, nessas coisas bobas, porque às vezes nós deixamos de olhar para a palavra, né? E a melhor coisa, irmão, que nós devemos fazer é sempre nos esvaziar e nos humilhar diante de Deus. Né? O profeta de Deus diz ainda que nós tivermos, né, que nos tornar como um tapete. Se essa é a vontade de Deus, assim seja. Muitos dos nossos irmãos lá atrás não viraram comida de leão, né, irmão Francisco? Muitos deles viraram comidas para os leões. Viraram alimentos. Né? Então, e a gente vê ao longo da história da igreja, né? Ao longo das eras, tantas coisas que muitos fiéis passaram, mas eles permaneceram firmes. Cumpriram com o seu dever, cumpriram com o seu dever
né? Cumpriram com o seu dever e concluíram a carreira, né? Hebreus, capítulo de número 5. Mas aqui tem só duas escrituras aqui para nós analisarmos aqui um pouco. Capítulo 5, versículo 4, Hebreus. Eita Deus poderoso. Diz assim: e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Viu, irmão Francisco? Então essa honra de nós estarmos aqui, e essa honra aqui de ser servo, de servir a Deus, porque não existe maior honra do que servir a Deus, né? Então ele está dizendo que ninguém retoma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão, né? E aqui está falando do sacerdote Arão, que foi chamado para fazer para esse serviço, né? Então essa honra não foi nenhum homem que deu para Arão, né? Essa honra de nós estarmos aqui não foi nenhum homem que nos ofereceu isto. Isso foi porque nós fomos chamados por Deus. Eu estou aqui hoje como um sacerdote, mas lá na casa do irmão Francisco, o irmão Francisco é um sacerdote lá na sua casa. Né, irmão Francisco? Né? Porque nós fomos chamados para servir a Deus. E isso é uma honra. Não existe maior honra do que servir ao nosso Senhor, do que dedicar nossa vida a Ele. Não existe maior honra, né? Tem muita gente que acha que uma honra maior é estar com o presidente da República, né? É estar com um artista aí famoso ou com um cantor famoso. Isso não é honra, irmão. Aos olhos do homem, né, irmão Francisco? Pode parecer uma honra, mas aquilo diante de Deus não é nada, irmãos. Nós estamos aqui em um lugar tão pequeno, isolado de tantas coisas, mas nós estamos diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus que criou todas as coisas, Deus Todo-Poderoso. Isso é uma honra. E eu não queria estar em outro lugar. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista Davi diz: é uma honra estar na presença de Deus, né? Não tem maior honra do que essa. Em Tiago, capítulo de número 1, versículo 17, Tiago, capítulo 1, né? Versículo 17, é depois de Hebreus, você pode só seguir aí que você vai achar. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem do alto, vem de Deus. Desce do Pai das luzes, do nosso Pai, do Deus eterno, né? É Ele que nos dá todas estas dádivas, todas estas bênçãos. O Mononato está aqui ministrando a palavra, mas o Mononato sabe que não tem nenhuma capacidade, a menos que ele tivesse recebido de Deus. O Mononato não poderia estar aqui se não fosse por um chamado indeterminado de Deus, né? E nenhum de vocês, meus irmãos, poderiam estar aqui
se não fosse por uma determinação e um chamado de Deus. Então, guardem isso no coração de vocês. E saibam que vocês são valiosos para Deus. Vocês são joias de um grande valor. Vocês valem mais que 10.000 mundos. A alma de vocês, a nossa alma vale mais que 10.000 mundos. Viu? Nossa alma vale para Deus. Então vamos ficar com o que Deus diz, com o que a palavra diz. Tome Deus em sua palavra. Receba a palavra. E quando você recebe a palavra, você recebe Deus. Você não pode receber Deus se você negar uma destas palavras. Amém? Que Deus nos dê de sua graça, que Deus nos abençoe. E vamos encerrar por aqui, né? Se foram 41 minutos, acredito que deu para a gente aprender aí alguma coisa, né? Deus abençoe os irmãos e que Deus nos ajude. Vamos agradecer a Deus com oração. Incline a cabeça e vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, neste momento. Reconhecemos a nossa debilidade, a nossa fragilidade, meu Deus, a nossa incapacidade de nós mesmos, Senhor. Não temos nada, meu Deus, que possa nos projetar, Senhor. E nem queremos, Pai, ser projetados. Nós queremos servir a Ti. Nós queremos, Pai, nos humilhar, Senhor, diante de Tua presença e viver uma vida, Senhor, que expresse a Ti. Ó Deus poderoso, Senhor, nos ajuda, meu Deus, que tudo isto aqui possa ter penetrado em nosso coração, em nossa alma, Pai, como um alimento, Senhor, meu Deus, para a nossa alma, para a nossa vida. Ó Deus poderoso, ajuda cada um dos Teus filhos nesta noite. Supre suas necessidades. Ajuda-os em meio às dificuldades, às lutas, em meio aos vendavais, às tempestades. Ajuda-nos, Pai. Pois somos incapazes, Senhor, de vencer uma batalha sozinho. E nós queremos aqui nesta hora, Senhor, entregar nossas vidas a Ti. E pedir que Tu segure nossas mãos, Pai. Que Tu firme nossos pés. E que Tu nos ajude, Senhor, a caminhar, a prosseguir, Pai, até chegar do outro lado, meu Deus. Não nos deixa parar no meio do caminho, Senhor. Não nos deixe, Pai, que as dificuldades, Pai, que as lutas, que os vendavais, Senhor, possa nos paralisar. Não nos deixa, Pai. Toma nossa frente, Senhor, e nos ajuda a vencer, porque só poderemos vencer, Pai, com o Senhor em nós, em nossa vida. Ó Deus bendito, nós pedimos estas bênçãos, Pai, nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Senhor, e nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento. É o que nós pedimos. Abençoa o Teu povo, Pai, nesta terra. Os Teus eleitos, os Teus filhos, aqueles que estão em diversos lugares desta terra, Senhor. Meu Deus, que Tu possa visitá-los agora, que Tu possa ajudá-los nesta hora. Que Tu possa auxiliá-los nesta hora, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, e assim nos dá uma boa noite, leva-nos em segurança para os nossos lares e guarda-nos, Pai. Cura toda enfermidade do nosso corpo. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um dos nossos amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.